Fala galera, a Terceira Guerra Mundial, a visão da Bíblia. Durante esses dias, por conta dessa questão da guerra, as pessoas têm me perguntado um pouco sobre essa questão e inclusive alguém me mandou uma mensagem onde dizia que Irã iria ser destruído. E será essa a verdade? A verdade é o seguinte, a Terceira Guerra Mundial ela é inevitável, não tem como não acontecer. No entanto, o que se diz sobre Irã não é verdade. Uma outra situação. Eu vou ler algumas passagens na Bíblia, explicar isso e depois a gente vai estar entendendo mais ou menos como funciona isso. Primeiro eu quero ler no livro de Marcos 4, capítulo 10 a 13. No livro de Marcos 4, a Bíblia ela conta a história sobre Jesus quando ele estava falando em parábola. Então alguém olha para ele e pergunta: Senhor, por que o Senhor fala em parábola? E aí Jesus vai explicar para ele. Deixa eu ler aqui. Quando ele ficou sozinho aos 12, os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram a pergunta acerca das parábolas. Eis que ele disse: a vocês é dado o mistério do reino de Deus, mas os que estão de fora, tudo é dito por parábola. E aí ele vai falar, a fim de que ainda que veja, não perceba, e ainda que ouça, não entenda. Do outro modo poderão converter-se e ser perdoados. Está dizendo, ainda que você veja, você não percebe. E ainda que você ouça, você não entende. No mundo espiritual, o ver não é ver com os olhos físicos, mas é a sua capacidade de perceber as coisas. No mundo espiritual, o ouvir não é ouvir com um ouvido físico, mas é entender as coisas. Então, quando você entende, automaticamente você é alguém que tem uma audição apurada. Ou seja, se você não ouve ou não entende, lógico que você é surdo. E se você não percebe, você é cego. Outra situação. Algumas pessoas ela acreditam que de repente que Israel ele é o povo de Deus. Vamos ler na Bíblia. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia ela vai estar falando sobre a situação e explicar se de repente isso faz sentido ou não. Lucas 3:8. Isso é João Batista quando estava lá batizando as pessoas, aí aparece os fariseus. E aí ele fala: dê fruto que mostre o arrependimento, e não comece a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu digo que dessa pedra Deus pode surgir filhos a Abraão. Está dizendo, dê fruto que mostre arrependimento, que vocês realmente são pessoas arrependidas, novo nascido. Está dizendo, porque Deus pode gerar filhos a Abraão, ou seja, não é a descendência física que faz de alguém filhos de Abraão, o filho da promessa. Isso não existe, é que ele está explicando. Quando uma pessoa ela nasce do Espírito, ela passa a ser filho de Abraão, aquele da promessa. Aí quando a gente vai lá para o livro agora de Gálatas, vamos entender aqui, Gálatas 4, capítulo 21, vamos ler o que está dizendo. Diga-me vocês o que você está por debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isso é usado aqui como ilustração. Ele está dizendo, isso é usado como ilustração. Abraão teve 2 filhos, Ismael e teve Isaque. Aí ele está explicando que lá pelo fato de repente aquela mulher que ela representava escrava, ela representa as escravas, ou seja, os filhos da igreja escrava. E aí eu vou continuar para você entender. Isso é usado aqui como ilustração. Esta mulher representa 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai, gera filho para a escravidão. Esta é H, ou seja, ele está falando de uma aliança física, que aquelas pessoas estão nascendo lá no Oriente Médio, que nesse exato momento está atacando e matando um monte de crianças, de pessoas. Essas pessoas são a escrava, é disso que ele está falando. E H representa do Monte Sinai na Arábia, que corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos.
Mas Jerusalém do alto é livre e é nossa mãe. Duas, não tem nada a ver. E o pessoal está falando, não, que Jerusalém lá, ela é como se ela fosse a mocinha. Não é. Jerusalém é a prostituta. E eu vou provar tudo isso que eu estou falando durante esse tempo. Eu vou fazer esse estudo e vou estar mostrando para vocês dentro da Bíblia. Que Jerusalém que está lá é a prostituta. Vamos para o livro de Apocalipse, para você entender aqui mais. 17. Vou ler a partir do 1 para vocês entenderem. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças aproximou-se e disse: venha, eu mostrarei a vocês o julgamento da grande prostituta Israel, que está assentada sobre muitas águas, com que os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então um anjo me levou em espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nome blasfemo e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura, vermelho e adornada de ouro, pedra preciosa e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisa repugnante, da impureza da sua prostituição. Daqui a gente vai pular já para o capítulo 15, o versículo 15, perdão. Então o anjo me disse: as águas que você viu onde está sentado a prostituta são povos, multidões, nações e língua. Perceba que aqui ele está falando de uma besta. Na Bíblia a palavra besta, ela significa uma fera, alguém que ela não tem piedade, não tem misericórdia. Nesse caso ele está falando que a mulher estava assentada sobre ela, ou seja, representa Israel, que está assentado, que antes era Roma, hoje é Estados Unidos. Então Israel sobre Estados Unidos. O vermelho aqui nada tem a ver com o que as pessoas pensam, é o sangue que eles passam e derramam, em todo lugar que eles passam derrama sangue. E aí tipo assim, entenda, Israel que está sentado sobre outra besta. Na Bíblia existe a besta que saiu do mar, que representa aqui como está dizendo. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está assentada a prostituta, são povos, multidões e nações. Já no capítulo 3, a Bíblia fala que ela estava sentada sobre, estava no 4, estava sentada sobre uma fera, besta fera, ou como a própria Bíblia fala sobre a questão das duas bestas, a besta do mar e a besta da terra. Que terra? Terra prometida. São as duas bestas. Então, a besta do mar e a besta da terra prometida. Essas duas bestas, elas se unem e aí ela vai formar uma outra situação. Por que é que eu te levei lá primeiro para você entender sobre a questão do falar em parábolas? Quando Jesus, tudo que foi falado, ela está escrito. E a escritura sagrada é parábola. E se você leva o que você lê ao pé da letra, com certeza você vai para a direção errada. Quer um exemplo disso? A Bíblia vai falar aqui sobre a questão de um dragão vermelho. E aí o que você vai pensar? Como a maioria dos líderes que ensina e que não sabe o que está falando, vai pensar que é a China. Por quê? Primeiro que o comunismo é vermelho e o símbolo da China é um dragão. Só que aí quando a gente olha na Bíblia, a Bíblia ela fala o dragão, a antiga serpente. Qual serpente? Aí você não deve sair da Bíblia para encontrar os seus resultados. Você tem que ficar dentro da Bíblia para entender através da Bíblia. A Bíblia ela fala lá no livro de Gênesis sobre uma serpente, e essa serpente levava as pessoas, no caso o Adão, a cometer erro, no caso comer frutos. Quando Jesus ele aparece, primeiro João Batista pega os líderes religiosos e ele vai chamar de raça de víboras, ou seja, uma serpente. Vocês são serpente. A serpente representa esses líderes religiosos. Quando pega o poder religioso e o poder político, você cria esse chamado dragão. Então o dragão é a junção do poder político mais o poder religioso, não tem nada a ver com a China. Por que estou lhe falando? Volta aqui para aquilo que Jesus falou. Para que vendo? O que é que você está vendo? A cor vermelha do comunismo. O que é que você está vendo? O símbolo do dragão. Que nesse caso da China, que seria o dragão. Não é.
A China não é. Se você estudar a China, você vai ver que durante todo o tempo a China nunca foi um país imperialista. Ela nunca forçou os outros países a fazer as coisas que ela queria. Já Japão, Estados Unidos, o próprio Israel sempre fizeram isso. Outra situação, a Bíblia ela fala, Jesus ele explicando que conhecereis a árvore pelo seu fruto. Conhecereis, ele não estava falando de árvore. O que ele estava falando? Pessoas. Como eu posso conhecer uma pessoa? Identificar se essa pessoa é da parte de Deus ou não. Aí ele está falando, pelos frutos você conhece ela. E aí quando a gente vai para Gálatas, a Bíblia ela vai falar sobre os dois tipos de fruto. Um fruto que vem da parte de Deus e um fruto que vem da parte dos homens. Cadê? Já. Aqui. Eu vou a partir do 19. Ora, a obra da carne são manifesta: imoralidade, sexualidade, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia, coisa semelhante a essa eu advirto que antes já o adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Agora, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Está falando isso aqui é fruto da carne, isso é fruto do Espírito. Outra coisa, o nome de Deus vem da palavra chamada Elohim, que quer dizer Deus Criador. Elohim, Deus Criador, está falando que o nosso Deus ele cria. E aí quando a Bíblia ela fala sobre a questão de o próprio Jesus ele explicando que o ladrão ele vem somente para roubar, matar e destruir. Aí você vai ver todas essas três coisas que eu falei através da vida dos Estados Unidos e de Israel. Todos os lugares que ele passaram mataram. Todos os lugares que passaram destruíram. E todos os lugares que passaram roubaram o tesouro desse povo. Então roubaram, mataram e destruíram. E se a Bíblia ensina que o nosso Deus ele é criador, se está destruindo, é óbvio que não vem de Deus. Então esse Israel que ele está falando aí é Israel físico, é Israel da escravidão. Esses vieram e até hoje não conheceu e não aceita o Cristo. Só para você ter ideia, os muçulmanos têm muito mais respeito pelo Jesus do que o judaísmo. Em Israel, o cristão ele é tratado com desrespeito. E aí vocês acham que Israel, esse Israel físico, que é o Israel, o povo escolhido de Deus, pelo amor de Deus, Israel está fazendo barbaridade. E aí algumas pessoas estão achando que esse Israel que vai ser salvo, não é. Israel não conhece a Deus. E voltando a falar sobre a questão do Deus Criador, nosso Deus ele é Criador, não destruidor. Já a Bíblia ela vai falar sobre a questão também do anticristo. E a Bíblia ela fala que um dos nomes dele, no hebraico, é Apolo. No grego, Apolo. E no hebraico, Abaddon, que quer dizer destruidor. Então, qual desses dois parece mais que tem a característica de destruidor? Quando você olha, por exemplo, para Irã estava pronto a negociar. Quando ele foi atacado de surpresa, mataram o líder dele e de repente agora Israel começa agora a querer jogar o mundo. E eu vou continuar, vou fazer outros vídeos aqui para não ficar muito longo. Depois eu faço um novo vídeo para que de repente vocês possam entender um pouco mais. Eu vou mostrar algumas coisas que estão acontecendo dentro de Israel e que a maioria da galera tem a certeza, Irã não vai ser destruído. A Bíblia fala sobre isso. Pelo contrário, Estados Unidos e o próprio Israel é que vai ser destruído. Tenha certeza disso. Vou provar dentro da Bíblia, valeu? Forte abraço, fica com Deus e até a próxima.